Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 2º Nefe, capítulo 8. Aqui Jacó, ele recebeu a designação do seu irmão, né, Nefe, que era o profeta, para explicar as palavras de Isaías ao povo. Então ele veio explicando Isaías capítulo 50 e aqui no capítulo 8 ele vai ler na íntegra, né, o capítulo 51 de Isaías. E quando nós entrarmos no estudo de 2º Nefe, capítulo 9 e o capítulo 10, vai ser a explicação, né, de acordo com Jacó, sobre esses capítulos aqui, tá bom? Então, o capítulo 9, ele é incrível, por exemplo. Mas hoje a gente vai estudar o capítulo 8 aqui. Eu acho que a gente vai ter que dividir ele em duas partes também. Ler e estudar uma parte hoje e amanhã estudar a outra parte, tá bom? Para depois entrar, né, na parte que Jacó ele vai explicando com as próprias palavras dele o significado de Isaías, tá bom? Isaías 51 aqui. Então vamos começar aqui o versículo 1, que diz assim: Ouve-me, vós que seguis a retidão. Eu vou lendo, já vou explicando. Aqui ele está falando: ouve vós que seguis a retidão, aqueles que buscam ao Senhor. Ele está fazendo um convite para aqueles que buscam ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes talhado, para o buraco do poço de onde foste cavado. Aqui quando ele fala da rocha de onde foste cavado, né, talhados, e do poço da onde foste cavado, né, aqui a gente vê o processo bruto de um poço sendo cavado, né, que achou um poço lá e já tinha água, né? E também a pedra, a rocha de onde foi talhado, talhar a pedra significa lavrar a terra, a pedra, né, de maneira que ela fica polida, bonita, tá bom? Então veja que ele está falando de um trabalho árduo. Aqui ele está se referindo a Abraão e Sara. A gente vai ver no próximo versículo aqui. Ele está falando que nós viemos, né, de Abraão e Sara. Aqui a importância para mostrar o convênio, que nós somos parte desse convênio aqui. Bom, então, continuando aqui o versículo 2, ele diz assim: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, chamei-o e abençoei. Veja, né, que o Senhor, para chamar uma nação, para seguir a ele escolheu Abraão, né? Abraão, ele era sozinho. O Senhor poderia ter escolhido, por exemplo, uma grande nação para ensinar as suas leis e seguir a Deus, né? Nessa época tinha Egito, né, que era uma grande potência, tinha a Babilônia, tinha várias grandes potências, mas o Senhor chamou Abraão e Sara. Começou do zero ali uma nação, de um casal. Aqui ele fala: olhai para Sara que vos deu a luz. Se nós lembramos da história em Gênesis, Sara ela era estéril, não podia dar à luz. Então veja que toda a história de Abraão e de Sara foi interferência do Senhor para criar uma grande nação, tá bom? Então a gente consegue olhar aqui. Ele fala para nós olharmos por quê? Por causa do convênio que ele fez com Abraão e Sara, tá bom? Então nós somos parte desse convênio aqui. Continuando aqui, o versículo 3 ele diz: porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e o seu ermo como o jardim do Senhor. Regozijo e contentamento, achar Sião nele, ação de graça e voz de melodia. Aqui ele fala de tirar, né, o consolar Sião, fazer com que eles sejam felizes, tá bom? Então, aqui essa profecia ela se cumpre quando o deserto, né, ele floresce como uma rosa. Em Isaías 29 menciona, né, sobre esse deserto florindo como uma rosa. Ou seja, quando os santos, né, os membros da igreja, eles vão para as montanhas, para o altar, eles fazem daquele lugar que é um lugar deserto, um lugar lindo e belo, tá bom? Então, fazendo florescer, ou seja, consolando o povo do Senhor, fazendo eles prosperar. O versículo 4 aqui diz assim: Atendei-me, povo meu, e dai ouvido, nação minha, porque de mim sairá uma lei. Farei o meu juízo uma luz para o povo. Aqui o Senhor equilibrando as coisas,
Porque muitas vezes o povo do Senhor, ele foi cativo, humilhado por outras nações. E aqui o Senhor está falando que vai criar leis justas para que eles saiam desse cativeiro, tá bom? E aqui também significa dar oportunidade a todos para entrar por convênio, né? Por meio do batismo, todos pertencerem à casa de Israel, ao povo do convênio do Senhor. Versículo 5 diz assim: perto está a minha retidão, e foi enviada a minha salvação, e meu braço julgará os povos, e as ilhas que hão de guardar-me, o meu braço confiarão. Essa parte que fala que as ilhas, né, aqui todas as nações fora de Jerusalém que tivesse que atravessar os mares, eles chamavam de ilhas. Aqui parece muito bem que Isaías ele está falando sobre a nação nefita, que atravessou as águas e ali agora tinha também o evangelho, né? Uma outra nação que o Senhor tinha se levantado ali para eles. O versículo 6 aqui, o Senhor continua a proclamar aqui, né, dizendo assim: levanta-te os olhos para o céu e olhai para a terra de baixo, porque o céu desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, minha retidão não será abolida. Aqui é interessante que o Senhor fala aqui. Olha para o céu, né? E olha para a terra. O céu vai passar e a terra vai passar, vai se envelhecer como um vestido, né? Ou como traças que roem uma lã. Ele fala que de que sentido, né? O céu passará. No milênio, aqui não vai ser o mesmo céu, né? Vai ser um novo céu e uma nova terra, conforme profetizado. Então, vai passar aqui o céu e a terra. O que não vai passar? É a salvação do Senhor. A salvação dura para sempre, ela é eterna. Bom, então ele está demonstrando que nossa vida aqui na terra, ela é um período de provação. Nós passamos por dificuldades, mas o mais importante é o depois da nossa vida aqui, tá bom? Um novo céu, uma nova terra, ou seja, a salvação do Senhor dura para sempre. O sofrimento não vai durar para sempre. Aqui ele está fazendo essa promessa em base, né, na ressurreição, porque aqui nessa terra o corpo envelhece, vai ter doenças, vai morrer, mas na ressurreição vai ter um corpo glorificado e imortal, ou seja, a salvação do Senhor dura para sempre. Esse é o sentido aqui. O versículo 7 aqui, o Senhor fala para não temer, né, os adversários aqui. Ele diz assim: ouve vós que conheceis a retidão, povo em cujo coração eu escrevi a minha lei. Não temais a censura dos homens, nem atemorizeis com palavras de injúrias. Ele fala para nós não temermos as palavras de outras pessoas, injúrias, aflições que vêm, né? Então ele está recontando a história de Israel, que muitas vezes foi oprimida por outras nações ali. E Jesus Cristo também ensinou isso lá no Novo Testamento. Lá em Mateus 10, 28, ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes o que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Então ele fala para não temer os homens, porque eles não podem fazer nada além do que o corpo permite, né? Eu acho que fica muito mais claro aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 4. Ele diz assim, ó: digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Ou seja, a pessoa pode até afligir e matar o corpo ali, mas depois eles não têm mais o que fazer. Agora ele fala aqui: temei a quem? Ao Senhor. Porque ele sim, né? É dele que vem a salvação. É ele que pode fazer com que nós pereçamos no inferno, né? Porque é por meio da expiação de Jesus Cristo que ele nos resgata desse inferno, desse tormento, tá bom? Então ele coloca aqui para nós não temermos os homens. Versículo 8 aqui, ele continua... agora ele começa a falar sobre os que perseguem ao Senhor, os que insultam os servos do Senhor. Ele diz assim: porque a traça os roerá como um vestido, e os vermes comerá como a lã. Minha retidão, porém, durará para sempre, minha salvação de geração em geração. Novamente ele dando ênfase em um contraste, que a salvação dele dura para sempre.
mas as pessoas nessa terra não vão durar para sempre, até mesmo os inimigos. E aqui, né, não significa que Deus vai castigar os inimigos aqui nesse sentido. Significa que, nesse termo que eles usam, que a lã, né, o verme comerá como a lã, seria traça comendo roupa. Ele fala isso é um processo natural, né? Ou seja, sem a proteção do Senhor, as pessoas vão ficar desguarnecidas e naturalmente vão passar, tá bom? Vão perdendo a oportunidade de se aproximar de Deus. Versículo 9 aqui, ele continua dizendo aqui, né? Desperta, desperta, veste-te, ó força, o braço do Senhor. Desperta como nos dias passados. Não és tu aquele que cortou a Raabe e feriu o dragão? Aqui Isaías está falando de maneira que, olha, não é o Senhor que fez grandes coisas no passado, faz por nós também. Esse capítulo 51, né, a gente vai terminar ele amanhã aqui, essa explicação aqui. Mas ele fala que também nos últimos dias o Senhor manifesta-se o seu braço por meio da restauração do Evangelho, para que nós possamos entrar em um convênio com ele. Tá bom? Então o Senhor manifesta seu braço. Aqui Isaías está falando, né, não é o Senhor que fez isso, né? Ele vai citar várias coisas que o Senhor fez no passado pelo seu povo e que ele pode fazer pelo seu povo hoje também. Então aqui quando ele fala desperta, né? Desperta, a parte aqui que ele fala, não és tu aquele que cortou Raabe e feriu o dragão? Aqui é uma referência, né, à vida pré-mortal, tá bom? Quando o inimigo ele foi expulso do céu. É o Senhor ele tem poder de vencer o inimigo, é esse o sentido aqui. Lembrando que os nossos inimigos, né, é a morte física e o pecado, e o Senhor vence esses dois obstáculos para nós voltarmos à presença de Deus. Aqui quando ele fala feriu o dragão, né, é uma referência a Lúcifer, né, a antiga serpente ali do mal. E a Raabe, né, ela é esse nome, a Raabe, inclusive, é aquela mulher que quando os espias de Josué entram em Jericó para espionar a terra ali, ela esconde, né, os espias ali de Josué, para que eles possam voltar, né, em segurança e fazem um convênio com eles ali para que eles não destruam ela, tá bom? Então, se é a mesma Raabe aqui, esse nome Raabe no hebraico significa mulher fácil. Aqui eu acho que é uma menção do Senhor entrar em um local e transformar esse local. Por exemplo, Jericó, ela era a cidade inimiga do povo pagão. E o Senhor faz aquela cidade se tornar um lugar santo, porque o povo de Deus vai habitar aquela cidade. É a primeira cidade que eles conquistam, né? Na terra prometida ali é a primeira. Então, aqui fala que o Senhor ele tem poder de fazer a mudança tanto na vida das pessoas como no ambiente, né? Ou seja, na segunda vinda de Cristo, não só a mudança exterior, mas também a nossa mudança nesse processo para que nós possamos estar no milênio com o Senhor. Então o Senhor tem poder de fazer essa mudança em nós e o ambiente também será transformado. Por isso que ele cita aqui, né? Não és tu aquele que cortou Raabe e feriu o dragão? Então o poder do Senhor de transformação. O versículo 10 aqui diz assim, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, que fez do fundo do mar um caminho para passarem os remidos? Então ele está relembrando aqui, o Senhor não fez isso pelo povo do passado, abriu o mar vermelho, eles passaram, né, em terra seca ali, um simbolismo assim, aqui, assim como o povo de Israel ele passou em terra seca entre o mar vermelho, um caminho estreito, hoje em dia, para que nós possamos ser redimidos, nós temos que passar pelo caminho estreito e apertado, ou seja, viver no caminho estreito e apertado, que começa logo depois do batismo ali, tá bom? Então tem esse simbolismo aqui também. O versículo 11 continua assim: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com cântico perpétua, e alegria e santidade haverá sobre a sua cabeça, e alçarão regozijo de alegria, e tristeza
e o pranto fugirão, né? A tristeza e o pranto vai fugir do povo do Senhor, de tanta alegria que vai vir, porque eles vão fazer convênio com o Senhor. Versículo 12 aqui, eu sou ele, né? O Senhor declarando, sim, eu sou esse, né? Que abriu o mar, que secou, que transforma a vida das pessoas. Eu sou esse, né? Ele diz aqui no versículo 12, eu sou ele, sim, sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva, né? Então ele fala que não há motivo ou razão para que nós tememos os perigos do mundo, tá bom? O que nós devemos fazer é nos resguardar do mundo e nos santificar. Esse é o sentido aqui da Escritura. Versículo 13, esqueceste do Senhor, teu Criador, que estendeu os céus e estabeleceu o alicerce da terra. Temes continuamente, todos os dias, por causa da fúria do opressor, como ele se estivesse pronto para destruir. Onde está o furor do seu opressor? O exilado cativo, aprecia-se para libertar, a fim de não morrer no poço, para que não lhe falte o pão. Essa parte aqui, para que não morra no poço, não lhe falte pão, é que quando um prisioneiro, né, na antiguidade, ele estava preso, era a responsabilidade de familiares levar comida para eles, pão, alimento. E veja que mesmo quando o Senhor colocou o povo dele em cativeiro, sim, porque foi o Senhor que colocou, porque por conta da desobediência deles. Então, o juízo de Deus veio sobre o povo de Deus e eles caíram em cativeiro. Era como uma disciplina, o Senhor estava disciplinando o seu povo. Mas mesmo assim, ele não deixava faltar o pão, ele não deixava o povo perecer, tá bom? Ele cuidou do seu povo mesmo ali no cativeiro. O versículo 15 diz assim: mas eu sou o Senhor teu Deus, cujas ondas rugiram, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Aqui fala, né, do poder do Senhor, da habilidade dele de livrar o seu povo ali das mãos dos seus inimigos. Vou ler aqui o versículo 16 e 17, eu finalizo por hoje, aí amanhã a gente continua. Não perca, né, do versículo 18 até o versículo 25, que é o final do capítulo aqui, tem muitos ensinamentos grandiosos para nós. Por isso que eu decidi dividir aqui em duas partes, tá bom? O versículo 16 aqui então diz: coloquei as minhas palavras na tua boca e cobria com a sombra de minha mão, a fim de plantar o céu e estabelecer o alicerce da terra, e dizer a Sião: eis que tu és o meu povo. Aqui quando fala que o Senhor colocou as minhas palavras na tua boca, ele está falando que ele chamou profeta para alertar e ajudar os povos. Quantas vezes o Senhor chamou profeta antes deles caírem em cativeiro? Quantas vezes? E eles não deram ouvido, né? Esse é o sentido aqui. Versículo 17 aqui para finalizar, diz assim: desperta, desperta-te, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua cólera. Tu bebeste até a borra do cálice da vacilação. A borra do cálice é o fundo do cálice, né, do vinho ali, que fica uma borra amarga. Ele fala que ele bebeu todo isso aqui, ou seja, eles beberam toda a ira do Senhor. Ou seja, eles tiveram que passar pela disciplina, tiveram que ir para ser cativo no Egito, tiveram que ser cativos também pela Babilônia, e assim por diante. Eles beberam o furor, o juízo de Deus, ou seja, a disciplina de Deus sobre o seu povo. Por quê? Porque eles vacilaram, né? Como o Senhor falou aqui, eles beberam até a borra, fizeram por merecer o cativeiro ali, tá bom? Mas o Senhor vai libertar ele. Então, a partir do versículo 18, a gente vai dar uma mudada aqui, né, em Isaías, falando das grandes promessas para os últimos dias aqui, tá bom? Então, vai ser muito bom o estudo de amanhã, não percam. Eu compartilho essa mensagem, que o Senhor, ele realmente nos disciplina. O Senhor castiga aquele que ama, não com o propósito de castigar, mas com o propósito de recuperar o seu filho, de doutrinar ele no caminho do Senhor, tá bom? Ou seja, o Senhor morde, mas depois assopra, ele alivia, tirando a gente desse cativeiro também. Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.